Olá, minha gente, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, seja bem-vindo. Para mim é um privilégio, para mim é uma honra poder te receber aqui. Nós estamos aqui todos os dias anunciando o Evangelho e pregando a verdade que é a palavra de Deus. Se você se identificou com esta palavra, se você entendeu o Evangelho, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, assistir as mensagens, curtir, comentar, compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir o verdadeiro Evangelho. Amém? Nós estamos todos os dias às 8 horas da noite, ao vivo, lá no meu canal, lá no meu perfil no TikTok. Então, se você quiser participar do meu perfil, né, me seguir lá no TikTok, aqui embaixo vai estar um link, aqui na descrição desse vídeo, você clica no link e você vai estar indo para o meu perfil no TikTok. Você que está aqui agora no meu TikTok me assistindo ao vivo, sinta-se à vontade, continue curtindo, compartilhando e abra o seu coração para a gente ouvir juntos a palavra de Deus. Amém? Minha gente, a mensagem dessa noite tem como título Religiosidade vazia. Religiosidade vazia. E para isso, para que a gente possa meditar juntos, eu quero te convidar a ler comigo um texto que está aqui em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Pega a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. O André comentou, lá vem. Prepara aí, André. Prepara. Está escrito assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome e viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até ela para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém caminhar pelo pátio do templo, carregando as suas mercadorias. Essa passagem que eu li, ela é muito conhecida. E quantas vezes eu li a passagem, esse texto de Jesus amaldiçoando esta figueira, porque a figueira tinha uma aparência de ter frutos. Porém, quando Jesus chegou até essa figueira, Jesus não encontrou fruto nenhum, só tinha folhas. A figueira, ela tinha uma aparência de frutífera. Porém, o texto vai dizer que não era tempo de figos, não era tempo dessa figueira estar frutificando. As outras figueiras que existiam naquele contexto, naquele cenário, estavam todas nuas, sem folhas e sem frutos. Esta figueira, todavia, queria, ou pelo menos estava se destacando das demais. Porque enquanto as outras estavam nuas, sem folhas e sem fruto,
Essa trazia uma aparência de frutífera. Quem passava pelo caminho e olhava para essa figueira tinha certeza, convicção de que se tratava de uma figueira frutífera. Agora, Jesus sentiu fome, foi até a figueira procurando fruto, e quando chegou ali, ele não encontrou nada, só tinha folhas. E Jesus amaldiçoou essa figueira. E quantas vezes eu preguei sobre isso, focando nesta parte do amaldiçoar da figueira. Por que será que Jesus está amaldiçoando essa figueira? Será que é simplesmente porque ele sentiu fome e ele se decepcionou porque não encontrou frutos? Será que Jesus está apenas sendo levado por um capricho? E por isso ele amaldiçoou aquela figueira? Bom, minha gente, eu entendi, nesses últimos dias que eu tenho estudado a palavra, que o foco dessa leitura que a gente fez nessa noite não está na figueira, e não está no fato de Jesus ter amaldiçoado a figueira, e sim no que Jesus fez depois. No que Jesus fez depois desse amaldiçoar da figueira. Porque o texto continua dizendo que Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas, expulsou os comerciantes. Sabe, esse amaldiçoar da figueira era apenas uma parábola daquilo que Jesus faria a seguir. A lição que Jesus está ensinando dessa figueira, que tem a aparência de frutífera, mas que não tem fruto, a lição que ele está ensinando é que a religião a qual ele estava inserido não passava de uma religiosidade plástica, de uma religiosidade de aparência, de uma religiosidade vazia. Por quê? Porque no mesmo contexto Jesus entra no templo e, tal qual a figueira, que tinha aparência de frutífera, mas que era infrutífera, assim estava dentro do templo naquela época. Ainda tinha o discurso de serem povo de Deus, ainda se orgulhavam em bater no peito e dizer: nós temos Deus, somos cheios de Deus, mas não passavam de uma aparência. Prova disso é que eles haviam feito do templo uma casa de comércio. Prova disso é que no lugar onde eles se vangloriavam dizendo: aqui é a casa de Deus, no lugar onde eles se vangloriavam dizendo: aqui nós viemos todos os dias para adorar a Deus, havia se tornado em comércio. Então o foco da figueira amaldiçoada é uma parábola do que Jesus estava por fazer. Quando Jesus entra no templo e vem a figueira, João está dizendo: pelo amor de Deus, vamos para a igreja. O que você está fazendo aqui, João? Não era para você estar lá não, meu querido? Quando Jesus entra no templo, ele compara esse templo que tem todos os aparatos, todos os utensílios litúrgicos de um culto, com uma figueira que tinha folhas, que tinha bela aparência, mas que não tinha frutos. Tinha só aparência, mas não tinha frutos. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Oh, minha gente,
A religião sempre se escondeu por detrás de folhas de figueira. Você se lembra quando Adão pecou lá no Éden? Qual foi a primeira atitude de Adão? Ao perceber que estava nu, ao perceber que sua esposa estava nua, logo Adão e Eva prepararam para si vestes de folhagem de figueira, com a intenção de esconder a sua nudez, com a intenção de esconder a sua vergonha. Porque tudo que a religião tem para oferecer é folhagem, mas que não provoca uma mudança que gera frutos, e frutos para a vida. Quanto mais folhagem, menos fruto. Quanto mais folhas, menos figos. Naquele templo, todos os dias estavam os sacerdotes. Todos os dias estavam os levitas. Mas ao mesmo tempo, todos os dias estavam os cambistas, os comerciantes, fazendo daquele ambiente que naquela cultura e que naquele contexto simbolizava a espiritualidade dos judeus. E esses estavam fazendo daquele ambiente uma casa de comércio. E Jesus, ele entra naquele cenário, deixando claro para todo mundo que não adianta ter aparência se não tiver frutos. Porque a aparência sem frutos é uma religiosidade vazia. E quando a religiosidade se torna vazia, ele vira a mesa. Ele derruba no chão as cadeiras dos cambistas. O sistema religioso ao qual a igreja evangélica atual está inserido está cometendo o mesmo erro dos judeus no tempo de Jesus, fazendo daquilo que deveria ser o lugar, talvez eu vou usar a palavra lugar, de se invocar o nome de Deus. Claro que eu estou apenas trazendo para uma linguagem atual, fazendo desse lugar comércio. Agora, quantas vezes a gente fala de quem comercializa a palavra de Deus e nos esquecemos que tão errados quanto os que comercializam são os que compram. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Tão errado quanto os que vendem é os que compram. E só existe gente vendendo porque tem gente comprando. Em outras palavras, só existe gente fazendo do evangelho comércio porque tem gente boba, alienada, que financia esta palhaçada, esta canalice que é feita por esses líderes religiosos. Jesus, quando ele entrou nesse templo, ele expulsou dali os que vendiam e também os que compravam. Sabe por quê? Vou explicar para você. Porque lá na lei, a oferta de sacrifício funcionava da seguinte maneira: você tinha que levar de casa um cordeirinho ou uma pombinha para ser sacrificado no templo. Essa pombinha ou esse carneirinho tinha que ser algo que estivesse ligado a você. Você deveria cuidar dele, ter um sentimento por ele. E no dia do sacrifício você levaria da sua casa até o templo para sacrificar, mostrando que esse sacrifício te custou algo.
É algo que você tirou de dentro de casa para poder ofertar a Deus. Agora, sabe o que estava acontecendo? Os comercializantes da fé estavam lá dentro. Ô Jardim, eu quero que você fique aqui, que daqui a pouquinho eu vou te subir aqui para lá para você explicar o texto, que você está falando que eu estou explicando errado, né? Então você vai ter a oportunidade de explicar do jeito certo, tá bom? Por favor, não saia, tá bom? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo dentro do templo pombinhas e cordeirinhos. Sabe para quê? Para que as pessoas não tivessem o trabalho de levar de casa. Eles estavam vendendo um culto pronto. Eles estavam vendendo, gente, a oferta pronta. Então, você não precisava levar, você não precisava cuidar, né? Era só você chegar lá e comprar. A oferta já estava pronta, já estava preparada. E é por isso que Jesus, ele vai virar as mesas e as cadeiras dos que ali estavam fazendo isso. Sabe por quê? Porque para Deus não serve um culto vazio. Para Deus não serve uma religiosidade plástica. Para Deus tem que brotar da alma. Tem que sair de dentro. Porque tudo que eu faço para Deus que não sai daqui de dentro, não passa de folhas de figueira. Tudo que eu faço para Deus que não sai daqui de dentro, não passa de religiosidade plástica, aparência, hipocrisia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, 1 Coríntios capítulo 13, e não tivesse amor, seria como metal que soa sem sentido. Ainda que eu desse a minha vida para ser queimada em favor de alguém, se não for por amor, de nada me valeria. Gente, uma religiosidade vazia, sem alma, sem sentimento, não tem valor nenhum. Infelizmente, o que a religião te ensina é você cumprir com as suas liturgias, bater cartão lá no templo todo dia. Infelizmente, o que a sua religião te ensina é simplesmente frequentar um lugar, financiar o funcionamento daquele lugar, e na maioria das vezes não ensinam a abrir o coração para de fato cultuar a Deus. Hoje, se Jesus entrasse em 99% desses templos evangélicos, Jesus reviraria não as mesas, mas os bancos. Tomaria o microfone da mão, derrubaria o púlpito no chão e diriam: a minha casa será chamada casa de oração. Agora, infelizmente, as pessoas continuam entendendo que basta estar dentro de um templo que está fazendo o que tem que fazer. Infelizmente, as pessoas não entenderam que culto não é um lugar que você vai. Culto é como você vive. Culto é como você vive. Você não vai na igreja, você vai como igreja. Você não vai num culto, você vive um culto. A sua vida é um culto. Agora, a pergunta que incomoda muita gente é como você tem cultuado. Porque às vezes
Você tem vivido simplesmente uma religiosidade vazia. Aparência você tem. Você parece muito com um santo homem de Deus, mas dentro de você há um vazio de frutos. Você não entendeu nada do Evangelho. Você entende o que é ser um assembleiano, o que é ser um batista, o que é ser um presbiteriano, o que é ser um worship? É o worship que é o nome do negócio? Pentecostal ou não sei o que. Você entende muito disso. Agora, do Evangelho, você ainda não conseguiu compreender. Porque você se acostumou. Você se acostumou em barganhar com Deus. Você se acostumou a fazer trocas com Deus. Você vai para receber. Você dá para Deus te dar. Agora eu quero te dar uma notícia que eu não sei se vai te alegrar ou se te entristecer. Mas Deus não faz barganha com ninguém. Deus não está interessado com a sua frequência num templo religioso. Deus não está interessado, igual o André está dizendo aqui, olha, a Assembleia de Deus é uma centenária. Deus não está nem aí com isso, meu querido. Deus não está interessado com quanto tempo tem a sua denominação. Deus não está interessado em quanto tempo tem a sua religião. Deus não está interessado em quantos membros tem a sua denominação. O que Deus procura em você hoje é frutos. Figueira com folhagem pode ser muito bonita, pode até chamar atenção. Agora, o que importa mesmo são os frutos. É aquilo que você produz. É aquilo que a sua alma externa. O que importa mesmo é o saciar. Sabe por quê? Porque o fruto não é para a figueira. O fruto é para quem se serve da figueira. A folhagem embeleza a figueira, né? Quem olha para a folhagem elogia a figueira, mas quem procura fruto é servido pela figueira. Sabe por quê? Porque fruto não é para mim, o fruto é para o próximo. O fruto que eu produzo não é para mim, é para quem está ao meu redor, é para quem vem se alimentar de mim. Agora, a religião, ela procura folhagem, porque quanto mais folhagem, mais status. Quanto mais folhagem, mais aparência. Porém, frutos, fruto que alimenta o próximo, fruto que mata a fome de quem precisa, poucos estão procurando e preocupados com isso. Eu quero chamar aqui, eu já estou encerrando, gente. Cadê a pessoa que falou comigo que eu estava ensinando errado? Gostaria que me mandasse aqui o pedido aqui para eu poder aceitar, para você vai subir para a live, tá bom? Para você explicar do jeito certo. Porque, gente, olha, chegar aqui no meio de uma live como essa e dizer, você está falando errado. Ok, agora, com qual argumento? Então eu quero que você apareça aqui, ligue a sua câmera, como eu estou fazendo, tá? Não vai falar só em áudio também não. Liga a sua câmera, coloca a sua carinha tapa e vem aqui falar igual eu estou falando, tá bom? Apresente os seus argumentos. Jesus não está à procura de folhagem. Jesus está à procura de frutos. E assim como aquela figueira só tinha aparência,
Jesus entrou no templo e virou a mesa dos cambistas, porque tais também só tinham aparência de piedosos, mas negando a eficácia do amor. Aparência de santidade, mas com o coração cheio de abominações, de avareza e de perversidade. Jesus expulsou do templo não apenas os que vendiam, mas também os que compravam. E para encerrar, eu quero dizer para você que é um religioso fanático, você que defende dizendo, deixa que Deus vai cobrar. Você que defende dizendo, deixa, eu vou continuar servindo a Deus aqui, porque você acha que servir a Deus é estar lá dentro, né? E você continua dizendo, eu vou continuar investindo o meu tempo, o meu dinheiro, a minha saúde espiritual, emocional, psicológica aqui, e deixa eles se roubarem, deixa eles manipularem, deixa eles fazer o que quiserem, Deus vai cobrar. Quero dizer para você que tão errado quanto quem vende é você que financia, e tão cobrado quanto quem faz comércio do evangelho é você que incentiva com o seu dinheiro, com o seu apoio e com a sua defesa. É tempo de sair desse engano, minha gente. É tempo de sair desta opressão. É tempo de sair desta canalice. Porque, como eu disse ontem, pior do que ser enganado é ouvir a verdade e querer continuar no erro. É ouvir a verdade e querer persistir na mentira. Quando eu vejo aqui essas pessoas defendendo com unhas e dentes esse sistema, a sensação que eu tenho é, meu Deus, como o sistema é cruel. Porque um dia eu também estive assim, um dia eu também fui assim. Eu sei que muitos de vocês também já foram assim. Muitos de vocês já foram assim. Agora, teve um dia, quando o evangelho bateu na porta do meu coração, que eu decidi abrir o meu coração e deixar o evangelho entrar. E a minha vontade, o meu desejo, a minha oração é que você abra o seu coração também. E você vai descobrir como é maravilhoso viver o evangelho de Cristo Jesus. Como é maravilhoso abrir o coração e deixar Jesus morar, fazer morada, e deixar Jesus entrar.